que seria um retificador não controlado? Realmente, não controlar, não dá para controlar, mas e aí eu não tenho nenhum sistema que eu possa gerenciar o controle. E aí, o que é um retificador? Vocês lembram? Isso, ele vai retificar, né? Ele vai pegar a energia que ele tem lá da rede e vai transformar ela num sinal pulsante aí para carga. E aí a gente tem dois tipos de retificadores, o meia onda, o onda completa. E no sistema trifásico, e aí a característica básica é que no meia onda, o diodo na fase só vai deixar passagem de corrente elétrica num sentido. A onda completa, ele permite a passagem de corrente elétrica nos dois sentidos, só que ele mantém, ela não fica alternada, né? Os dois sentidos ele vai manter ou tudo positivo ou tudo negativo, dependendo da configuração. Bom, o que acaba acontecendo aí? Hoje, nós vamos ver o que é o retificador não controlado, a forma de dimensionar ele, e aí, na simulação, a gente vai ver os possíveis defeitos que podem ocorrer no retificador não controlado. E aí depois a gente vai fazer a mesma coisa com o retificador controlado, só que aí eu vou deixar como atividade para vocês montarem o circuito no simulador, para depois vocês poderem verificar os defeitos que podem acontecer. Então vamos lá, vamos começar. Então, o retificador trifásico não controlado, esse daqui é o retificador trifásico de onda completa. O que acontece com ele? Ele vai converter a corrente trifásica em corrente contínua, a gente vai ter uma tensão média lá circulando, e aí a gente tem uma forma de onda pulsante na carga, no meu RL. Então aqui eu tenho o meu transformador ligado em delta, aí a gente tem que lembrar que tensão de fase é a tensão que eu meço entre as bobinas, tá? Tensão de linha é a tensão que eu meço entre as linhas de tensão. Então, se eu tenho uma fase RS, por exemplo, a minha tensão de linha é a tensão entre as fases aqui. Na ligação em delta, tensão de linha igual tensão de fase. Na ligação em estrela, a tensão de linha é igual a raiz de 3 tensão de fase. Então essas diferenças a gente tem que ter lá para a gente poder continuar dimensionando aqui. Geralmente, nos nossos problemas, eu já vou passar a tensão de linha para vocês. Então, no final das contas, ele já cai com a tensão de linha de uma vez lá para você. Então, montado o circuito, cada fase possui dois diodos, então D1 para a fase R, por exemplo, D4, D3, D6 para a fase S, D5, D2 para a fase T. Dentro dessas fases RST, existe uma defasagem entre elas. Então, eu posso falar que a primeira fase aqui, a fase R, a fase dela é 0. A fase 2 aqui, ela está defasada em mais 120 graus. E a fase 3 em menos 120 graus. E a partir daí, quando eu vou com o osciloscópio na minha carga, eu tenho essa forma de onda. Uma forma de onda pulsante, né? Então ela vai ser pulsante, então ela atinge o valor máximo, cai e ela fica oscilando aqui dentro. Com essa forma de onda eu tenho a tensão média na carga, a corrente média na carga, aplicando aquelas relações de lei de Ohm que a gente já viu lá atrás. Então como que a gente vai ver isso? Aqui a tensão reversa no meu diodo, olha lá o que acontece. Tensão reversa nele. Cai toda a tensão da fonte em cima dele, ou no caso lá,
Na onda completa ele vai cair toda a tensão da fonte mesmo. Pode cair 2 vezes a tensão da fonte, dependendo se é com center tap ou não. Então aí a gente tem algumas características que a gente viu lá no fundamento de sinal alternado. E a corrente no diodo tem essa característica. Então, no momento que ele está conduzindo, eu tenho corrente. Na hora que ele para de conduzir, ela é 0. Voltou a conduzir, tenho corrente. Eu fico mexendo com o mouse aqui, não esqueço que vocês não veem. Então, eu tenho a corrente quando ele está conduzindo, diretamente polarizado, reversamente polarizado, corrente é 0. Bom, até aqui, tranquilo. Isso daí a gente está lembrando lá da parte de ligação de diodos, forma de onda de diodo. Que a gente tem lá polaridade diretamente polarizado, reversamente polarizado, bem tranquilo. A corrente da linha do secundário é a corrente que vai do secundário e vai para a carga. Aqui é a secundária do transformador. Ela tem esse comportamento. E se eu for ver a do primário, ela vem dessa forma. Por quê? Tem poluição da rede, tem uma série de fatores que impactam no meu circuito. E aí, como que a gente dimensiona esse nosso retificador não controlado? Como que eu vou fazer o dimensionamento dele? Primeiro, eu vou identificar a tensão média que ele vai me fornecer, que ele vai fornecer para a carga. Essa tensão média vem de uma série de integrais lá que não vem ao caso nesse momento, mas a expressão para a tensão média é 0,955 vezes a tensão de linha máxima. Depois, com base na tensão média, eu consigo calcular a corrente média, que é dada pela lei de Ohm, que é a tensão média sobre a resistência. Isso eu estou falando com a carga resistiva, né? Só tem a resistência lá. Ainda não vi a parte indutiva nem a capacitiva. A corrente nos diodos. Isso, se a tensão de linha máxima for 220, é isso mesmo. Perfeito, Davi, certinho. A corrente nos diodos vai ser a corrente média, que a gente calculou aqui em cima, dividido por 3. Por que por 3? Se a gente olhar lá no circuito, eu tenho a corrente vai ser dividida entre esses 3 diodos nos momentos que eles estão conduzindo ou não. Então, por isso que a gente vai dividir por 3 diodos. Por quê? Em cada instante, eu tenho 3 diodos conduzindo e 3 reversamente polarizados que não conduzem. Depois, a potência média, que a gente tem a tensão média vezes a corrente média, e a tensão reversa no diodo é a tensão de linha máxima, aquela tensão dos 220, por exemplo. Aí só uma coisa pro Davi. Tensão de linha máxima seria a tensão de pico, tá? Então, não aquela tensão que eu meço no voltímetro, sim. Tensão de pico é tensão RMS dividido por raiz de 2, ou dividido por 0,707. E aí vezes um fator K. O que é esse fator K? Esse fator K é um fator de segurança para garantir que o meu diodo esteja dimensionado para suportar a tensão reversa. E aí eu garanto com esse fator K que, mesmo que varie, que eu tenha um aumento no fornecimento de tensão, o meu diodo está preparado para suportar. Então por isso que a gente usa esse fator K, que varia de 2,2 a 2,5. Então o objetivo do fator K aqui é só para garantir que o meu diodo suporte a tensão reversa da carga. O que acaba acontecendo? A partir daqui, eu consigo escolher qual que é o meu diodo, pelas características dos fabricantes. Vou olhar lá no datasheet o diodo que atenda essa tensão reversa máxima no diodo, que atenda essa potência média, que suporte a corrente do diodo aqui, que foi definida. E eu consigo calcular também a tensão eficaz. Quando eu vou falar em tensão eficaz, é aquilo que nós medimos no multímetro. Vai lá com o multímetro na escala de tensão, na escala AC, e aí eu realmente meço esse valor. Então a tensão eficaz, 0,956 vezes a tensão de linha máxima, a tensão de pico da linha. Corrente eficaz,
é a tensão eficaz sobre a resistência, voltando para a lei de Ohm, né? R é igual a 1 sobre I, ou tensão é igual a R vezes I. Corrente eficaz nos diodos vai ser a corrente eficaz que a gente mediu, que a gente calculou aqui em cima, dividido por raiz de 3. Então aqui a gente consegue dimensionar a corrente eficaz nos diodos também. A potência dissipada na carga, tensão eficaz ao quadrado dividido por R, e a corrente de linha eficaz é 0,816 vezes a corrente média. Potência dissipada na ponte, quanto que eu perco na minha ponte de diodos? 6, tenho 6 diodos no sistema trifásico, 1,2 vezes a corrente do diodo. Por que 1,2 e não 0,7 aqui? Aqui eu estou falando de diodos industriais, então a tensão dele, a tensão de polarização do diodo, é a partir de 1 volt, 1,1 volt até, e assim, e um pouquinho mais, né? Então, por isso que a gente está trabalhando com 1,2 e não com o 0,7, que seria o diodo de silício, aquele diodo de sinal que a gente utilizaria na placa. Vezes a corrente do diodo, que a gente achou aqui em cima. E a partir daí eu consigo achar a potência de entrada. O que seria a potência de entrada? Quanto eu forneço de potência para poder fazer esse circuito funcionar. Então eu tenho a minha potência de entrada. Vai ser igual a potência dissipada na minha carga, que é a tensão eficaz ao quadrado sobre R, mais a potência dissipada na ponte de diodos. Com essa informação, agora eu consigo calcular o rendimento da minha carga. Como que vai ser esse rendimento? Potência dissipada na carga dividido pela potência de entrada. E aí eu vou ter esse valor variando entre a potência que eu coloco na entrada é sempre maior do que a potência na carga. Consequentemente, eu vou ter aí um valor que eu posso calcular em porcentagem. Então eu vou chegar lá em 0,75, vou multiplicar por 100 e chego lá em 75%. Então eu consigo calcular, dimensionar isso. Vamos fazer um teste? Então, dimensione trifásica não controlada esse forrinho aqui para mim ler. Não controlada. Tensão de linha máxima. Vou pegar os 220 volts do Passarém. Pessoal, só um pouquinho que na hora que eu fui dar o enter aqui eu apaguei tudo. Dimensione
controlador trifásico, retificador trifásico, não controlado, com VL máximo igual a 220 volts. Pronto, agora sim. Pronto, parou aí? Então, pessoal, tenta calcular para mim quanto que eu tenho que ter no meu qual é o tipo de diodo, qual característica eu tenho que entregar para esse diodo. Então, que diodo que eu tenho que ter? Quanto que ele tem que suportar de corrente? Quanto que ele tem que suportar de potência? Quanto que ele tem que suportar de tensão reversa? Então, vocês estão dimensionando esse retificador não controlado. Davi, coloca um número para mim aí. Qualquer um. $22,5? Tá bom, então... 22,5 tá ótimo. Dá para fazer em... Vou multiplicar esse número aí por 3 em 2 minutos vocês conseguem resolver. Tenta resolver para mim, daqui 2 minutinhos a gente já continua. Não. É 0,955 vezes 220. Então, a tensão média lá da carga vai ser igual a 0,955 vezes 220. Tá aí no chat para vocês. Ótimo. Achei a tensão média. Então, tensão média igual a 210,1. Como que a gente chegou nisso? 1,1 volts, né? Então a gente pegou aqui essa expressão, substituiu a tensão de linha por 220 e a gente chega em 210,1. Então vou colocar só aqui para ficar fácil. Então, V médio é igual a 0,955 vezes 220. Isso vai dar 210,1. Depois, vou colocar em branco aqui para ficar certo. Ó, aqui já foi. Depois disso, eu tenho que achar agora a corrente média. Como que eu calculo a corrente média? V dividido por R. Então, a resistência, vou usar o exemplo que o Davi colocou, 22,5.
22,5 ohms, tá? Opa, saiu o WW aqui, não era isso não. Resistência igual 22,5 ohms. Pronto. Então como que a gente vai calcular o I médio aqui? I médio é igual 210,1, porque é a minha tensão média, dividido por 22,5. Quanto que vai dar isso? Bom dia, Mailon. Não, peraí que eu acho que eu não falei besteira. Ah, não. 210,1 dividido por 22,5. Ele tem que ser menor que os 210. Aí sim. 9,37. 9,37 amperes. Não, sem problema. Então, 9,37 amperes é minha corrente média. Qual que é a potência média que esse diodo vai suportar, então? Potência média é igual a tensão média, 210,1 vezes 9,37. Isso vai dar? Ah, legal. Davi, só faltou uma informação. Tá certo que você fez. Dá 1,96 K. Né? Então tá lá. 1,96 kW. Cuidado aí que tem que colocar lá as potências diretas para a gente poder trabalhar. Legal. Agora eu tenho que saber qual que é a minha tensão reversa, o quanto que o meu diodo vai suportar quando ele estiver polarizado reversamente. Então vamos lá. A tensão de linha VRD é igual. Tensão de linha máxima, a gente já viu lá que era 220, dado do problema, vezes o fator K. O fator K é aquele fator que a gente vai colocar de segurança. Então, no caso aqui, ele tem que variar entre 2,2 e 2,5. Eu vou colocar, então, 2,3. E aí você deve estar se perguntando, por que 2,3? Qual que seria a resposta? Margem de erro, fator de segurança, né? A gente tem outro nome, mas aqui o 2,3 foi escolhido porque o cara que está montando lá quis. Então ele usou 2,3. Alexandre, eu quero usar 2,2. Posso? Pode. Eu quero usar 2,5. Posso? Pode também. Aqui ele é arbitrário. Você escolhe o fator que vai trabalhar. Quanto que dá aí? 220 vezes 2,3. 506 volts de tensão reversa. Ótimo. $440. 220 vezes 2,3. Legal. Então, o que eu já sei sobre o meu diodo? Primeiro, tem que suportar uma tensão reversa de 506 volts. Ele tem que ter
garantir uma potência de maior que de 1,96 kW, então eu tenho que dimensionar esse diodo para uma potência maior que 1,96, o primeiro comercial, mas com esse maior que com esse valor. A corrente média 9,37 amperes, tensão média 210 volts. Aí, beleza, já tem uma ideia do meu diodo. Aí minha ponte retificadora vai passar por uma série de fatores e aí eu poderia calcular aqui a minha tensão eficaz, minha corrente eficaz, inclusive o meu rendimento. Então a gente vai fazer para poder já aproveitar aqui todo o dimensionamento, vamos utilizar isso no circuito para a gente poder identificar como que ele vai funcionar. Qual que é a tensão eficaz da minha ponte aí? VF é igual 0,956 vezes 220. Isso vai dar assim na calculadora aqui. Não, é o V de linha máximo da via, 220. Ou se fosse aí não é a tensão média, tá? Cuidado aí. Ah, desculpa, você está colocando o resultado, né? 210,32. Beleza, obrigado. Então aqui minha tensão é eficaz, vou só ajustar aqui para ficar bonitinho para a gente poder ver. Então tá lá 210,32 volts, isso aí. Não, tá certinho, 0,956 vezes 220, que dá o 210,32 que você tinha passado. É que você já colocou a resposta e eu tava achando que você estava multiplicando. Depois, a tensão eficaz dele. A corrente eficaz é a tensão eficaz sobre a resistência. Então a nossa resistência é 22,5. Então a corrente deu 9,34 aqui para mim. 210,32 dividido por 22,5 é igual a 0,935, né? 9,35. Que dá 34,7, aí a gente acaba arredondando aí. Isso. A corrente eficaz nos diodos. Então é a corrente eficaz dividido por raiz de 3. Então, 9,35 dividido. Aqui eu vou ter que escrever raiz de 3 porque não dá para fazer o símbolo, tá, pessoal? Isso vai dar dividido 5,39. Então 5,4, né? 4 amperes. Agora, a potência dissipada na minha carga é a tensão eficaz dividido pela resistência. Tensão eficaz ao quadrado, tá? Então, como que vai ficar isso? 210,32 ao quadrado dividido por 22,5. 210,32 ao quadrado dividido por 22,5. E cheguei lá em 1,965. ,96 kW. 96 kW.
clicar fora aqui para aparecer. Só deixa eu arrumar aqui porque ficou bem em cima do... Aí. Deixa eu ver se melhorou. Tá ali. Depois, a corrente de linha eficaz é 0,816 vezes a corrente média. A corrente média a gente achou aqui atrás, ó. O 9,37. Então vamos usar ela, vamos calcular. 0,816 vezes 9,37 que a gente achou lá atrás. Isso vai dar 0,816 vezes 9,37. 7,64. Então igual 7,64 amperes, né? Corrente em ampere. Potência dissipada no meu diodo. 6 vezes 1,2 vezes a corrente no diodo. Corrente no diodo a gente achou aqui, ó, 5,4. Então deixa eu só clicar na setinha aqui pra gente ver. Então a gente achou ele aqui, ó, na corrente eficaz. E agora a gente tem que achar a potência dissipada na ponte dos diodos. Como que a gente vai fazer isso? Oi? Desculpa, Davi, passou batida, que a minha bugou. A corrente de linha, aqui ó, linha eficaz 0,816 vezes a corrente média. Aí dá o 7,64, beleza? Voltou aí, você achou? Ah, não, tranquilo. Agora vamos achar a potência dissipada no meu diodo. Potência dissipada no diodo é igual 6 vezes 1,2 vezes a corrente do meu diodo, que a gente chegou lá em 5,4. Então vou usar aqui. Isso vai ser igual 6 vezes 1,2 vezes 5,4. 38,88. 38,88 watts. A potência de entrada é a potência dissipada na carga, 1,96 kW, mais a potência dissipada na minha ponte. Então a gente vai usar isso. Potência dissipada na carga é igual 1,96. Aqui eu vou fazer uma... Aqui eu vou tirar o K aqui, então eu vou multiplicar por 1000, então vai ficar 1960 mais 38,88. Isso vai dar 1998,88. 1988,88 watts. E agora eu posso achar o meu rendimento. Como que eu vou calcular o rendimento? Potência da carga dividido pela potência de entrada. Então, potência da carga 1,96, 1960, dividido por 1988,88. Isso vai dar 1960 dividido por 1988,88. 0,98. 0,98. E aqui vou 98,5, né? Se eu multiplicar esse valor por 100, eu vou ter então um rendimento de 98,5%. Então o objetivo aqui, chegamos em... Então nós dimensionamos todo o nosso retificador. Bom, Alexandre, beleza. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou usar um simulador com vocês e a gente vai ver o que acontece com esse simulador, tá bom?
Então vou parar de compartilhar minha tela aqui. Vou compartilhar minha tela. Tá aqui? Bom, esse simulador aqui se chama Circuits. Eu já vou colocar o link para vocês poderem acessar. Eu não tenho como montar um sistema trifásico no Circuits. Então o que eu fiz? Eu coloquei 3 fontes trifásicas, tensão máxima 220, frequência 60 Hz, fase 0, depois a outra. Fase 120, então ela está defasada em 120 graus, e a outra fase menos 120, para poder fazer como se fosse um sistema trifásico aí na entrada. Depois disso, a minha ponte de diodos, então, minha fase R chega nesse diodo aqui, nesse cara aqui, minha fase S para esse, minha fase T para esse cara aqui. E a minha carga estava com 1K, mas aí para nós podermos trabalhar com nossos exemplos, vou usar 22,5. Então vamos lá, ok? Meu botão aqui já estava como parado, né? Se eu apertar o Run, ele começa a gerar as formas de tensão aí corrente para ele. Bom, como está a tensão na minha carga? Está aqui, ó, 379,38. Mas o objetivo final é a gente entender o que está acontecendo com o circuito. Bom, então tem lá meu diodo. Aqui é da entrada, meu diodo. Está lá em azul. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar o azul aqui, ó. Esse cara aqui. É esse diodo aqui que eu estou olhando. Então o que eu tenho ali? No momento que ele está polarizado diretamente, eu consigo ver a corrente. Opa, escreveu aqui. No momento que eu estou olhando lá, eu consigo visualizar a corrente amarelo e em verde a minha tensão reversa. Então, quando ele conduz, a tensão é próxima de 0. Quando ele está reversamente polarizado, aí eu tenho toda a tensão da fonte em cima dele. Tá ok? E assim ele vai continuando o tempo inteiro trabalhando aí. Bom, legal. Quais são os problemas que podem ocorrer nesse sistema? Agora vem a parte de manutenção mesmo. Então eu estou lá com o meu retificador, e aí receber equipamento, vou verificar o retificador dele. Pode acontecer diversos problemas em cima desse cara. E agora a gente tem que verificar como que a gente vai, quais são os, com base nos problemas que acontecem, como que a gente pode identificar. Aqui eu só vou identificar o problema fazendo a análise das formas de onda, tá? Então depois a gente pode olhar de outras formas para poder identificar, mas por enquanto eu só estou olhando a forma de onda. Então vamos lá. Primeiro problema que pode acontecer, eu posso ter uma falta de fase. O que seria uma falta de fase? A fase R, por exemplo, simplesmente não está chegando tensão para ela. Então se eu tiver uma falta de fase, o que vai acontecer com o meu circuito? Vou esperar estabilizar primeiro, né, para a gente poder. Mas já tá lá, já dá para ver. O que aconteceu aí, pessoal? Coloca no chat para mim. Olha lá, na carga que eu tenho aqui. Ah, e a carga aqui está errada, é 22,5, né? Na minha carga aqui, olha só que legal. Ele não está mais se comportando, ele está chegando a zerar a tensão, tá vendo? Vou dar uma pausa aqui. Se eu olhar aqui a tensão, ó, estou vindo com o mouse bem em cima dele. A tensão está caindo até 52 volts.
Então ela tem uma queda muito acentuada de tensão. Isso representa o quê? Em algum momento corta, a gente percebe que está oscilando aí o sinal. Então, primeiro defeito, falta de fase, pode acontecer. Tranquilos? Ótimo. Agora eu vou voltar à fase, vamos supor que a fase retornou, tá? Arrumei a questão da fase. Só porque eu falei que ia retornar o Ctrl Z aqui não funcionou. A gente conecta o cabinho então, a DDWire. Tá lá. E agora, eu vou considerar que o meu diodo entrou em curto. Como que eu vou fazer o meu diodo entrar em curto? Vou deletar esse cara daqui e vou adicionar uma chave. Então olha lá, o meu diodo está em curto, então ele está danificado, ele entrou em curto, e agora eu vou ver o que acontece com as formas de onda. Vou mandar rodar. Vocês viram aqui que sumiu o osciloscópio dele, né? Vou mandar visualizar no scope. Então aquele osciloscópio do diodo que saiu, subir aqui como se ele tivesse curto-circuitado. E o que acontece aí? Se o meu diodo entrar em curto, esses caras aqui não vão conduzir. Por quê? A hora que esse diodo estiver conduzindo, eu dou um curto entre as fases, tá vendo? Olha o que aconteceu aqui, ó. Esse diodo começa a conduzir, entra em curto a fase por causa desse curto-circuito. Se eu abrir, vamos supor que o meu diodo abriu. Opa, cliquei duas vezes. Olha lá o que acontece. Não passa tensão para carga. A tensão que vem para carga é bem baixinho. Então meu diodo aqui está aberto, né? Eu tenho um problema na minha fase no meu diodo. Aí eu vou olhar qual diodo que está aberto. Como que a gente vai proceder para olhar isso? Vou tirar lá, vou desconectar o cabeamento dele e vou medir os diodos individualmente para verificar se eu vou medir ele em aberto nos dois sentidos, diretamente ou reversamente, para poder fazer uma correção. Então eu estou sem tensão aí na minha rede, minha ponte já parou de funcionar. Vamos lá, outra situação. Meu diodo agora está tudo bem. Vamos ver se os Ctrl V funcionam da vida. Aí. Está tudo funcionando. Troquei o diodo, ele voltou a funcionar. O que mais que pode acontecer de defeito? Minha carga pode entrar em curto. Se ele entrar em curto, vai acontecer o quê? Vai dar um curto entre as fases, consequentemente, o sistema inteiro vai ter que desarmar, por causa das proteções que você coloca lá atrás. Então caiu o disjuntor, algo do gênero, pode acontecer da sua carga estar em curto-circuito. Então aqui no meu simulador ele nem roda, né? Exatamente, tudo ficou parado mesmo, ele para de vez, tá? Mas aí eu vou parar de compartilhar aqui e vou voltar com vocês agora. Bom, vamos lá. Ué, Davi caiu. Bom, então vamos lá. O que acaba acontecendo na manutenção? Eu vou identificar o que está ocorrendo e ali as situações podem surgir N fatores. Então eu vou colocar o link para vocês aqui. Link da web.
esse link aqui. Essa aplicação é uma aplicação Java, vocês conseguem rodar ela, tá? Apareceu o link para vocês aí? É aqui o nome do link, aplicação para o simulador. Espera aí que eu já vou disponibilizar. Pronto. Se não apareceu, Ctrl C, Ctrl V. Beleza? Essa aplicação, vocês conseguem fazer o download. Ele tem lá também para o celular, mas aí para o celular eu nunca usei. Eu vou mostrar para vocês como que a gente monta o circuito lá. E aí o que eu quero que vocês façam? Monte o circuito e façam simulações. Testem os defeitos que são possíveis no retificador não controlado. Eu vou falar agora do retificador controlado. E aí vai ficar como atividade para vocês montarem o retificador controlado. Tá ok? Vou ocultar aqui o link. Se alguém precisar do link, vou deixar aqui também. Pronto. Aí. Agora a gente vai para o retificador, o retificador controlado, totalmente controlado. É para aguardar? Ou tem alguma coisa que você queria anotar aí, Davi? Conseguiu tirar? Beleza. Então vamos lá. No retificador totalmente controlado, o que acontece? Eu não tenho mais diodos trabalhando, e sim os SCRs. O SCR é um componente que ele é um semicondutor também, só que a diferença é que ele não conduz na polarização. Eu tenho que dar um gatilho para ele, eu tenho que dar no gate dele essa chavezinha aqui. Eu tenho que disparar ele num determinado ângulo. E aí, dependendo do ângulo que eu disparo, vou ter formas de ondas diferentes para a minha carga, para a carga do meu circuito. Então, aqui é a forma de onda da carga. Quando o meu ângulo de disparo é zero, ele vai se comportar como se fosse um diodo, né? Então, é o mesmo comportamento de um diodo. Agora, quando o meu ângulo de fase é 30 graus, olha o que acontece com a carga. Geralmente a gente usa muito isso em inversores de frequência, para a gente poder controlar a velocidade do motor, o torque do motor. Eu consigo fazer esse controle com base no inversor, variando o tempo de disparo dele. Tem sim, assim que terminar, eu vou parar de gravar. Aí eles postam no conteúdo, eu consigo puxar para você. Pode ser? Não, tranquilo. Não, eles estão postando rápido. Eu entro e passo o link para você. Só me passa seu e-mail que eu já encaminho o link direto. Não, relaxa. Só me passa o seu e-mail, Davi, que daí eu já subo o link do vídeo, já te mando o link direto do vídeo. Assim que acabar a gravação, eu já te mando. Só deixa eu pegar. Vou anotar aqui e colocar aqui no meu no Outlook aqui para deixar disponível para você. O e-mail. Já vai abrindo aí. Bom, legal. Então, a forma de onda com 30 graus, ela vai dar uma oscilada.
E aí essa oscilada é o disparo que eu estou gerando na minha... E se eu colocar em 60 graus, o que acontece? Olha lá, a queda é muito maior, então eu espero muito mais para ele começar a conduzir, então tem uma queda um ripple muito grande, e aí eu vou ter o comportamento dessa forma. E se for 90 graus, parece um sistema com meia onda, né? Conduz, pega um pico lá no máximo, mais metade da tensão, depois ele despenca para zero. Aqui a carga 115 graus, quase não tem tensão, olha só. E o que isso gera na rede? O que vai acontecer na rede para a gente? Muita harmônica. E essa harmônica pode impactar no consumo, pode impactar em uma série de fatores. E por isso quando a gente usa redes com computadores, essas máquinas que têm fontes chaveadas na rede, a gente tenta separar a rede industrial da rede suja, né, que a gente chama. Por quê? Porque o chaveamento vai gerar muita harmônica e impacta diretamente nos equipamentos. Então aqui a tensão reversa no diodo a 0 graus, ele se comporta como no SR a 0 graus, se comporta como um diodo. A 30 graus tem uma grande variação aqui no sinal. A 60 essa variação aumenta. E aqui o dimensionamento dele. Percebam que o dimensionamento do SR é o mesmo para o diodo. Só que o que muda para a gente? Eu tenho lá uma tensão média que varia de 0 a 60 graus. Aí eu calculo dessa forma. Se a minha tensão de disparo for de 60 a 120, eu vou usar essa expressão aqui para calcular. Então, são essas mudanças que acontecem. Depende da minha tensão de disparo. Tensão eficaz, mesma coisa. De 0 a 60 dessa forma. 60 a 120 dessa forma aqui. Corrente média, igual que a gente calculou no diodo. Tensão média sobre a resistência. A corrente nos SRs. A corrente média dividido por 3. Potência média, V média vezes I médio. Tensão reversa nos SRs. Tensão de linha máxima vezes o fator de segurança. E a última, tensão eficaz. 0,956 vezes tensão de linha máxima. Corrente eficaz. Tensão eficaz sobre R. Correntes nos SRs. Corrente eficaz sobre raiz de 3. Potência na carga. V eficaz ao quadrado sobre R. Corrente de linha eficaz. 0,816. Corrente média, que a gente achou aqui, ó. Potência dissipada. 1,2 vezes a corrente dos SCRs, tá? Potência de entrada, PDC mais PDP. O rendimento, PDC sobre P de entrada. Potência dissipada na carga sobre potência de entrada. Então, o dimensionamento é muito similar ao retificador não controlado. Como que a gente vai montar isso no nosso circuito, lá no nosso circuito? Isso, só muda alguns detalhes que é o caso do ângulo de disparo. É isso mesmo, perfeito. No nosso circuito, como que a gente vai montar isso? Vou parar aqui o compartilhamento. Compartilhar minha tela. Ele vai para o e-mail que eu já tinha anotado aqui. Cadê o circuito? Tem tanta coisa aqui que eu já estou até me perdendo. Aí o circuito. Então, esse aqui é o meu circuito dado trifásico, então vou salvar ele com o nome aqui bonitinho. Ok, tá salvo aí. Legal, então a gente vai montar junto todas as etapas, tá bom? Então eu vou apagar tudo aqui. Deletei. O que vocês escreveram aqui para mim? Pode deixar, eu vou pegar para vocês poderem fazer. Amanhã eu já libero para vocês, a gente vai utilizar isso. Pode ficar tranquilo, Davi. Então vamos lá. Então esse é
é o circuit dele na sua máquina, no seu celular. No celular eu não vou poder falar tanto porque eu realmente nunca usei no celular, tá, pessoal? Eu só uso os circuits no computador. Então, primeira coisa, eu vou criar as minhas fontes. Então, input e fontes, né? Então, eu vou ter lá meu terra. Vou colocar o terra aqui. Aí você vai clicar em qualquer ponto da tela e arrastar para baixo para ele criar. Depois, vou colocar as fontes agora. Input. Source, no meu caso, é uma fonte AC com 2 terminais. Então, é esse cara aqui, ó. Tá lá a fonte. E aí eu vou editar essa fonte. Vou dar 2 cliques em cima dela. Tensão máxima. Tensão de linha que eu quero trabalhar. 220. Frequência. Frequência da rede no Brasil 60 Hz. Fase. Fase 0 é aquela fase que a gente usa como referência. Então eu vou deixar essa como fase 0. Vou adicionar a segunda. Ele já está selecionado aqui, então é só clicar no ponto que eu quero. Está lá. Essa fonte, 220, mesma tensão. A fase dela, 60 Hz, a frequência. E a fase dela, 120 positivo. E a última, 220. 60 Hz, menos 120, ou seja, atrasado em 120 graus com relação à referência. Se você der um ESC, o mouse volta ao normal, você pode selecionar o componente e posicionar ele onde você quiser. Eu vou pegar esse cara todo aqui e jogar para o lado. Tá ali. Bom, preciso conectar essas fontes. Como que eu vou conectar com ela? Vou dar um ADD Wire, que é para adicionar um fio. Arrasto para o ponto que eu quero. Sempre na bolinha aqui você está conectando o cabo, tá? Então ele está gerando uma conexão para a gente. Então estou aterrando as fontes. Então é o mesmo ponto para o aterramento delas. Conectado. Agora eu vou adicionar os meus SCRs. Direito de novo, botão direito. É um componente ativo. Componente ativo. Aí eu tenho diodo, Zener, transistor, MOSFET, JFET. E aqui chegou o SCR. No SCR, ó, eu cliquei de cima para baixo, ele me mostrou da maneira errada. Eu não quero dessa forma, montar do jeito que está na apresentação de vocês. Então vou dar um ESC aqui. Vou deletar esse cara aqui. Direito de novo. Adicionar componentes ativos. SCR. E aí vou colocar de cima para baixo, olha lá. Aí ele fez o gate da maneira que está desenhada no material. Vou colocar o outro aqui. Mais um. E aí eu posso colocar aqui, agora eu vou fazer uma coisa que seleciono os dois. Ctrl C, Ctrl V, ele duplica os componentes. Então ele vai deixar do mesmo tamanho, tudo igual para ficar melhor para visualizar. Ctrl V de novo. A terceira linha está aqui. Opa. E aí eu vou configurar esses caras aqui. Então, ó, segurando a corrente, qual é a resistência dele, e aí eu tenho o meu trigger de disparo. Então aqui eu vou disparar ele com base no trigger da fonte. A gente vai gerar uma forma dele fazer isso para o ângulo que eu quero disparar. Nesse momento, o que eu quero que vocês façam? Não se preocupe com isso nesse momento. Agora a gente só vai ligar. Então vou adicionar um cabo aqui. Ligar
para cá, ligar para cá, passei. Conectar esses caras aqui. Pronto, tá lá. Minha ponte totalmente controlada ligada. Agora eu vou ligar as fontes. Aqui ficou ruim, né? Vou arrumar. Pronto. Melhorou. Bom, se eu soltar aqui o run, o que ele vai fazer? Ele vai estar lá funcionando com a forma de onda do jeito que foi definido. Não está funcionando, por quê? Porque esse cara aqui ele não está sendo disparado, né? Eu preciso disparar a fase dele. Então a gente vai criar um sisteminha para fazer isso. No momento, agora o meu objetivo é só mostrar o simulador. Para vocês, atividade para amanhã. Testem os circuitos. E o que eu quero que vocês façam? Façam a mesma coisa que a gente fez agora, só que com o diodo totalmente não controlado. E aí, criem defeitos que vocês possam visualizar da forma... Pode ser? Vai sim. Assim que a gente terminar a aula, eu já pego o link para vocês e já mando para o Davi, e se o Davi puder compartilhar, já me ajuda. Só vou parar de... Oi? Não, pode deixar. Eu continuo em casa, eu continuo fazendo as coisas por aqui. Não se preocupa não, Davi, obrigado. Mas não é gripe não, é sinusite. Eu vou parar de compartilhar minha tela, tá bom? Pessoal, é isso. Obrigado, bom dia. Davi, assim, já vou parar aqui a gravação e já te mando o link da aula para você. Pode ser?